todos. Primeiro, uma honra estar com todos aqui. Público extremamente seleto, né? Mas uma palavra que dominou a conversa hoje, em todos os momentos, foi valor residual. Né? Vocês vão perceber que todos os momentos tinha essa preocupação, que é o fator chave desse ativo que todos nós somos apaixonados, porque na verdade é um ativo de depreciação acelerada, chamado veículo, né? E altamente regulado, né? Nesse ponto, imagine que coletando 600 mil anúncios do dia, nós somos capazes de olhar tendências e antecipar tendências de forma muito precisa também, né? E para isso eu vou apresentar dois produtos, né, também de forma bastante rápida, porque logicamente a gente tem muito interesse no networking, mas o Market Tracker, eu sempre comento que o Lúcio ele trabalha no dia a dia, na operação do dia a dia, e o meu trabalho é olhar o passado e o futuro da depreciação. Quando a gente fala de passado, a gente tem um produto recém-lançado na Europa, chamado Market Tracker, que veio para o Brasil também, bastante recente, né? Que a gente consegue comparar diversos fatores que movimentam o mercado e que são interrelacionados. Algumas das matérias principais que têm saído na mídia hoje sobre o giro mais rápido do veículos usados, ou algumas tendências de um veículo versus o outro, etc., tem o Market Tracker por trás. Tá? Uma vez que o índice de preços dele comparado, inclusive o Maurício mostrou uma tela, aquela tela de 100% no começo, né, o índice de preços comparado, aliado a market share e estoque, né, e o MDS, provê uma estatística muito completa, né, do giro daquele veículo e como ele tende a se comportar, também fomentando melhores escolhas, né, no caso do remarketing, no caso de compras, no caso do trading, etc. Então, aqui algumas matérias que utilizaram o Jornal do Carro, Auto Sport, o próprio canal VE, que utilizou, né, parte dos nossos dados para suportar essas matérias. Aqui a gente está falando basicamente de dados históricos, né, contando essas informações. Quando a gente fala de futuro, que esse é aí o residual efetivamente na veia mesmo, né? O Indicata Fleet, né? Quando falamos do Indicata Fleet, pegando mais uma vez os 600 mil anúncios que a gente olha todo dia, a gente consegue olhar por algoritmo, sem um algoritmo, inclusive, certificado pela Price. É importante citar isso. Existe uma norma contábil chamada IRFS 13, que é a norma de valorização justa de ativos, né? E o Indicata é a primeira empresa do mundo a certificada por uma Big Four em relação à metodologia dessa avaliação, né? Desse valuation, certo? Sempre me perguntam sobre a curacidade do modelo, tá? Isso é uma pergunta muito comum. Em alguns testes, né, backtests feitos em 14 países na Europa, nós conseguimos dar 95% de acuracidade em 90% da amostra, o que é muito, muito relevante em termos de valor residual. Tá? Quando a gente está falando nesse valor que, de fato, é o que mexe ponteiro do mercado, seja para uma locadora que vai precificar, seja para uma montadora que vai lançar um veículo e comparar o seu residual com outros veículos da concorrência, né? Seja, né, banco de investimentos que precisa ter uma análise completa do portfólio da locadora, o Indicata Fleet é uma ferramenta muitíssimo poderosa. Tá? E isso permite o valor residual para frota zero, para frota circulante, a gente consegue inserir uma placa, né, e projetar quilometragem, né? Então você consegue fazer um reforecast inteiro de uma frota, né, de alguns clientes nossos estão inclusive já fazendo isso, tá? Para avaliar se eu preciso fazer um impairment contábil, consigo ajustar o balanço. Todas essas questões são muito importantes quando a gente fala de valor residual. Tá? Um ponto importantíssimo que nós conseguimos projetar por prazo, por quilometragem, né? A ferramenta é muito poderosa nesse aspecto. Tá? Tem uma metodologia própria para novos carros. É muito comum empresas pedirem, né, para precificar veículos recém-lançados da BYD, da Jayco, nesse momento que nós estamos vivendo, nessa revolução da entrada dos elétricos. Tá? Ponto importante que, assim como todos os países que têm o Indicata Fleet, existe um ajuste do algoritmo,
né? O algoritmo ele funciona sem a mão humana, mas existe o que a gente chama de steep factors, ou seja, que são fatores sociais, tecnológicos, ambientais, políticos, econômicos, que mexem no ponteiro. E a gente está vivendo alguns cenários muito importantes no Brasil. Estamos em ano de eleição, estamos ainda com um cenário de juro alto, estamos aí com um déficit tributário bastante, uma herança do próximo mandatário do país que vai ser realmente desafiador, e principalmente a reforma tributária, né, que esse é um ponto fundamental para a precificação de todos a cadeia automotiva, na verdade, de toda a indústria desse país nos próximos anos, né? Então, é uma ferramenta muito poderosa para dar todo o suporte para vocês em relação a decisões que são fundamentais no negócio automotivo como um todo, né? Gente, agradeço mais uma vez, chamo o Marcelo para fazer o encerramento e começar o networking, tá, desse evento que foi fantástico. Obrigado.